E aí pessoal, beleza com vocês? Tudo ótimo? Espero que estejam todos bem, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Essa aula está direcionada à terceira série do ensino médio da Escola Anísio José Moreira, da cidade de Mirassol, estado de São Paulo. Esse acaba sendo o caminho mais fácil para a nossa comunicação, com curiosidades, as respostas, às vezes no chat, as respostas às perguntas no canal, pelos grupos do WhatsApp, enfim. Essa é a melhor maneira que encontramos para esse sistema de comunicação tão delicado nesse momento por conta do Covid-19, por conta de todos os problemas relacionados ao isolamento social. Mas isso vai passar, tá? Então sejam bem-vindos ao canal Tretas na História. Essa aula aqui tem por objetivo salientar aspectos gerais da Revolução Russa. Não dá para esmiuçar, por exemplo, esse contexto de 1917 até 1924, com a morte de Lenin, enfim. Eu vou tentar trazer algumas curiosidades, alguns elementos mais básicos, vou até de certa forma tratar de algum contexto que ele merecia algo mais sofisticado, mas a gente vai tratar ali a grosso modo para tentar entender, incentivar curiosidades para que possamos então dialogar futuramente. Esse é o primeiro momento que nós vamos utilizar então para tratar a Revolução Russa. Sejam bem-vindos ao canal Tretas na História. Ó, terceirão! Tretas na História. Então, a tradicional vinheta merece, não merece? É uma aula especial nossa, mas merece uma tradicional vinheta. Então, solta a vinheta, produção! Represento o Clio e a história. Aqui é muita treta pra aguentar, tem que ser forte. Represento o Clio e a história. Aqui é muita treta pra aguentar, tem que ser forte. Represento o Clio e a história. Aqui é muita treta pra aguentar, tem que ser forte. Represento o Clio e a história. Aqui é muita treta pra aguentar, tem que ser forte. E aí, gostaram da vinheta? Espero que sim. Para começarmos falando da Revolução Russa de 1917, nós precisamos pensar que foi uma revolução com caráter inédito e vai tentar implantar um regime comunista. Quando a gente estuda ali o socialismo seria uma etapa de transição para o comunismo. Então o socialismo seria a primeira etapa. A Rússia consegue atingir essa etapa do socialismo através de uma revolução sangrenta, que nós vamos estudar um pouco agora, e tendo como princípio as teorias marxistas. Vocês já estudaram lá em Sociologia, século XIX, por exemplo, esse pensador incrível que marca o pensamento dos dias, até os dias atuais. O Marx ele vai desenvolver alguns aspectos teóricos para se pensar em uma sociedade diferente da sociedade capitalista. A principal contradição para o Karl Marx era que a sociedade capitalista sobrevivia basicamente do trabalho, porém, quem se beneficiava desse trabalho seria quem possuía os meios de produção, ou seja, quem conseguia investir, quem tinha os processos de trabalho, quem controlava os processos de trabalho, como as fábricas, resumindo, quem tinha capital, quem tinha o recurso financeiro, quem tinha o dinheiro, cash, money, bufunfo, faz-me rir. Por isso Karl Marx vai dizer que essa contradição da sociedade poderia e também deveria ser eliminada através de uma revolução socialista, através do comunismo. Para se chegar no comunismo, deveria então passar essas etapas, que seria a revolução socialista e uma espécie de conscientização, uma reorganização dessa sociedade para se chegar a uma sociedade sem classes sociais. Tá? A grande contradição que o Karl Marx salientou no século XIX foi justamente esse conflito entre capital e trabalho e, por consequência, um conflito entre a burguesia, representada ali na figura do patrão, e
os trabalhadores, o proletário, aquele que mantém, aquele que trabalha para viver, que trabalha para manter a sua prole. Provavelmente vocês já ouviram falar desses conceitos de esquerda e direita, que são conceitos advindos lá da Revolução Francesa, que se referem aos gerondinos e aos jacobinos, os gerondinos, que seria aquela ala mais conservadora, que nós podemos classificar como direita, os jacobinos, que seria aquela ala mais radical, que nós também consideramos como esquerda e tal, até justamente pelas votações no parlamento francês, enfim, nós temos essa referência. E no Brasil, essa dicotomia ela ficou muito evidente, inclusive nas últimas eleições. Nas últimas eleições e na posse do então presidente do Brasil, excelentíssimo Jair Bolsonaro, ficou evidente então a partir do discurso de posse. Nossa bandeira jamais será vermelha, como se ainda estivéssemos numa disputa ali entre comunismo e capitalismo e tal, como se nós estivéssemos na Guerra Fria. Na verdade, isso é uma seara que a gente não precisa entrar nesse momento, mas só para tentarmos identificar assim, a importância dessa Revolução de 1917. Nós seguimos então alguns projetos políticos na atualidade que estão ligados ao século XX, ao início do século XX, ou até um pouquinho mais atrás, no século XIX, com os ideais marxistas. Vocês estudaram em sociologia como que o marxismo ele vai criar uma teoria chamada de materialismo histórico, em que as forças sociais, as forças contraditórias da sociedade, elas se enfrentariam até permitir uma revolução dos trabalhadores, uma revolução proletária. O que não se esperava, né? O que não se tinha em mente era que a revolução aconteceria numa região essencialmente agrária. A Rússia ela vai trazer alguns aspectos do capitalismo produtivo, talvez ali bem pouco do capitalismo financeiro, monopolista e tal, mas a Rússia é essencialmente agrária. E como se explica, então, a teoria de Karl Marx do século XIX, ela não consegue se enquadrar. Lógico que a gente não precisa enquadrar teorias, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas assim, se basicamente o capitalismo iria explorar uma sociedade a ponto que a classe trabalhadora depois revidaria promovendo a revolução, essa sociedade também deveria ser industrializada. E a Rússia não é industrializada. Então, esse é o primeiro aspecto contraditório do processo revolucionário da Rússia de 1917. Esse processo revolucionário ele não vai influenciar apenas em uma política econômica e social. Interessante isso. Por quê? Vai abranger para outras áreas da existência humana. Então, as artes. Eu tenho ali uma política social voltada aos bens comuns, à propriedade coletiva, a ideia de se ter uma sociedade justa para todos. Nós temos isso. Só que isso vai transpor as barreiras sociais. Então as artes terão uma influência muito grande, a música, o cinema. É só vocês olharem também, quem não conhecer a Semana de Arte Moderna de 1922 aqui no Brasil, pesquise sobre. Mas é só olharmos, por exemplo, para a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna de 1922 tem uma influência gigantesca do socialismo. Né? A maioria da galera que participou daquela semana e tal eram comunistas. Né? Então nós temos então aí o comunismo, além de uma política econômica e social, transpondo essas barreiras então para outros campos da existência humana. Tá? Vou dividir com vocês aqui alguns aspectos da aula que eu preparei. Lembrando aí que toda vez que nós iniciamos o nosso processo, a nossa aula, né, nós sempre temos uma habilidade a ser cumprida, de acordo com as diretrizes da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então nós não podemos deixar de lado essa diretriz, que é a habilidade, certo? Então nós temos a habilidade, que é identificar as especificidades, os desdobramentos mundiais da Revolução Russa e o seu significado histórico. Percebam então, terceirão, essa habilidade ela é fundamental para que nós possamos
de certa forma, entender a Revolução Russa, os seus desdobramentos e também o seu sentido histórico. Por quê? Se nós analisamos hoje que existe ainda um discurso muito forte voltado entre esquerda e direita, nós temos que buscar algumas raízes. E essas raízes se encontram ali, na Revolução Russa. Para a gente entender a Rússia do século XIX para o século XX, nós vamos entender que a Rússia era um império. Um império composto por diferentes povos, diferentes grupos étnicos. Cerca de 50% da população da Rússia pertencia à mesma etnia. O resto da população, ali aproximadamente quase 130 milhões de seres humanos vivendo ali sob o regime czarista, eles não possuíam os mesmos grupos étnicos. O Império Russo, então, ele tentava controlar as diferentes etnias que estavam sob o seu domínio. E uma característica muito interessante e importante para pensarmos. A base, nós podemos pensar a Rússia czarista como a partir da base da pirâmide social, que também é uma pirâmide marxista. E nós temos nessa ideia do governo da Rússia, a estrutura social. Lembrando que a Rússia não era uma região industrializada. Tá? Nós temos essa pirâmide social que vai trazer alguns conflitos ali em 1917. Tá? Quando eu falo do regime czarista, nós estamos falando de um regime autocrático, ou seja, um regime sustentado pelo princípio da nobreza absolutista. Era um dos poucos regimes absolutistas que ainda existia. E essa sociedade camponesa, de certa forma, ela vai se mostrar insuficiente para a população pobre. Porque as pessoas passavam fome, as pessoas não tinham acesso ao conhecimento, eram analfabetos e tal. Cerca ali de 80% da população camponesa não tinha acesso aos bens mais básicos, tá? Saúde, educação, cultura, enfim. Então nós temos uma Rússia que não era tão rica no século XX, mas que ainda assim se baseava em alguns privilégios. Para quem? Para a nobreza, obviamente. E os czares, eles governavam com o apoio do exército e também tendo como suporte ali a mentalidade religiosa. Um dos princípios que o Nicolau II, que era o czar, foi o último czar, ele foi destituído do posto pela Revolução Russa, um dos princípios do Nicolau II era justamente tentar acalmar o povo através da religião. Bom, obviamente que nós temos que fazer algumas ligações, tentar fazer as conexões e tal. E analisar a estrutura czarista, a estrutura absolutista da Rússia, nos permite entender, então, como a violência que esse processo revolucionário foi ganhando a partir das próprias injustiças sociais que existiam na Rússia czarista. Tá? Em 1905, por exemplo, tem um evento ali chamado de Domingo Sangrento. Ele vai trazer uma espécie de comoção política e social dentro da Rússia, porque a população já passava por problemas relativos à própria subsistência. E quando a população começa a se manifestar na praça, vai na frente do palácio, simplesmente o czar manda acabar com toda aquela espécie de manifestação, matando todo mundo. Então, olha a comoção que esse Domingo Sangrento traz. Isso eu estou falando de 1905. De 1905 até as revoluções de fevereiro, março de 1917, a Rússia ali ela vai meio que virar um barril de pólvora. Tá? E o que seria, então, o ponto-chave para a gente entender a culminância desse processo revolucionário? Os ideais que a população buscava, né, que era paz, pão e terra. A Rússia entra na guerra e a população começa a sentir os efeitos das derrotas, das sucessivas derrotas da Rússia dentro da Primeira Guerra Mundial. Então a população queria paz. A população não tinha o que comer, passava fome.
Então, pão, paz e terra. A concentração fundiária, ela estava ligada à nobreza na Rússia. Então, o pequeno produtor ali, ele não tinha condições de se manter e sofria demasiadamente com os impostos. Pois é, era ele que pagava a conta no final. O czar Nicolau II, ele não vai conseguir trazer grandes investimentos para a Rússia. A Rússia é um país, nesse momento, início do século XX, com um atraso industrial muito grande, e isso vai gerar algumas consequências. A jornada de trabalho diária, por exemplo, do proletário, girava em torno ali mais de 12 horas, de 12 horas a 14 horas e tal. E eu acho que talvez, para a gente pensar um dos problemas maiores em relação à política governamental do czar, foi a entrada na guerra, né? A entrada na guerra vai, então, trazer efeitos negativos para a Rússia, sobretudo por conta do dinheiro investido na guerra e também pelo saldo de mortos. Foram aproximadamente ali 1 milhão de soldados mortos. Muita gente, né? Nesse momento, já lá a partir do Domingo Sangrento de 1905, com alguns elementos marxistas, as organizações já vinham construindo, de certa forma, um palco para que a Revolução acontecesse em 1917. Um palco no sentido de que os líderes, né, o Lenin, Trotsky, o próprio líder, o Stalin também, que vai entrar depois da morte de Lenin, né, eles já vinham com grande movimentação ali, tentando essas organizações. Tá? Em 1898, o Partido Operário Social Democrata Russo, ele é formado e tem um programa marxista. Desde a sua formação, lá no final do século XIX, ele foi perseguido pelo czar. Inclusive o Lenin, ele vai ser até deportado por conta das suas manifestações de cunho marxista. De certa forma, a guerra, então, traz essas consequências seríssimas para a política do czar e o torna impopular, para que, em 1917, essa revolução começasse a florescer, então. Só que nós temos dois momentos revolucionários. O primeiro começa em fevereiro para março ali, e depois o outubro. Fevereiro vai ser considerada aquela revolução também chamada, assim, popularmente de Revolução Branca, porque os mencheviques conseguem dominar ali o cenário do governo provisório. O menchevique que controlou a política até a Revolução de Outubro, o segundo ministro, né, o segundo e último ministro dos mencheviques, foi o Kerensky. Lembrando que Lenin, da ala bolchevique, ele acreditava que o governo menchevique ele tinha uma fragilidade muito grande, justamente porque eles não queriam aproveitar o momento da Rússia, o momento propício ali para o processo revolucionário. Bom, o Lenin ali vai ter uma tarefa muito difícil em 1917. Por quê? Em 1918 começa-se a Guerra Civil, o processo de Guerra Civil, e o Trotsky ele vai ter um papel fundamental liderando para ver se elimina essa Guerra Civil. 1918 a 1921. Nesse momento, tinha um outro problema, a Rússia na guerra. Tá? E o Tratado de Brest-Litovsk, então, vai definir a Rússia tendo que pagar uma pesada indenização para a Alemanha, para que a Alemanha deixasse alguns territórios pertencentes, então, à Rússia. Lenin, ele, de certa forma, consegue esse feito e vai tentar, então, controlar, vai estabelecer algumas medidas depois, medidas voltadas à economia, à organização da sociedade e também uma melhor maneira de se governar, de tentar trazer, enfim, as características do marxismo para esse novo momento revolucionário. Essa tabelinha traz para a gente, assim, como se fosse uma ordenação cronológica e nos ajuda a entender os fatos,
a Revolução, também chamada de Revolução Branca, Revolução Vermelha, Guerra Civil. Então, tá aí para a gente tentar então trazer mais elementos para entender esse processo. Bom, pessoal, para início de conversa, para a gente pensar um pouquinho essa Revolução Russa, para depois adentrarmos mais em alguns pontos fundamentais, nós precisamos pensar o seguinte, que de fevereiro, março de 1917 até outubro, novembro de 1917, o processo revolucionário se instaurou na Rússia. E esses grupos fundamentais, esses dois grupos que tinham lá na Rússia, que eram os bolcheviques e os mencheviques, eles tinham uma diferença fundamental, tá? Agora eu estou fazendo meio que uma revisãozinha, assim, rapidinho. Eles tinham uma diferença fundamental. Os mencheviques, eles eram marxistas ortodoxos. Professor, mas o que é um marxista ortodoxo? Era aquele sujeito que tinha por princípio seguir os ideais à risca de Marx, o estudioso do socialismo e do comunismo do século XIX, das relações materiais, das relações de trabalho e tal. E qual que era o princípio fundamental ali de Marx do século XIX? Ele vai trazer até num livro lá, o Manifesto do Partido Comunista, ele vai trazer que a revolução será feita pelo proletariado, pelo trabalhador. Tem até uma frase célebre que muitos utilizam, muitas pessoas que aderiram ao comunismo, ao socialismo e tal, que se utilizam muito dessa frase, como se fosse um bordão, né? Trabalhadores do mundo univos e tal. Eu uso muito essa frase, porque eu sou um trabalhador também. Mas assim, então os mencheviques eram marxistas ortodoxos. Na ideia de Marx, o capitalismo se desenvolveria para chegar nesse ápice e a revolução ser promovida pelos trabalhadores. Então preste atenção, numa economia industrial, o capitalismo se desenvolveria e os trabalhadores fariam a revolução. Os bolcheviques já eram marxistas-leninistas. Nesse contexto da Revolução de 1917, Lenin vai lançar as teses de Abril, como eu comentei anteriormente. Quais eram as teses de Abril? Era pão, paz e terra, e também todo o poder aos sovietes. Tá? Então nós estamos falando do contexto da Primeira Guerra Mundial. A Rússia perdeu ali mais ou menos 1 milhão de soldados, né, em diferentes batalhas e tal. E quando os mencheviques assumem o poder, assumem o controle do governo provisório, eles não queriam tirar a Rússia da guerra. Eles mantiveram a Rússia ali com todos os problemas que tinham. Em abril, o Lenin ele vai trazer essas teses. A população ali entenderia que o processo revolucionário ele não precisaria atingir o nível máximo do capitalismo e tal. Poderia seguir as teses de Lenin, que era fazer a revolução com o que tinha ali no momento, com o que dava. Então nós tínhamos os camponeses, vamos fazer a revolução com os camponeses. Não vamos esperar a Rússia se industrializar. A ideia de se ter paz, pão e terra é justamente para atender esses princípios. Nós vamos realizar uma atividade básica de pesquisa, coisa simples, rápida e sem grande trabalho. Vocês vão procurar informações sobre quem foi o Lenin, tá? Para trazer para a próxima aula que a gente vai ter, quem foi o Trotsky e quem foi o Stalin. Esses três personagens aí que acabaram figurando grande parte dos eventos da Revolução Russa. Bom, eu fico por aqui, confesso que eu fiquei muito feliz de preparar essa aula para vocês. Estou morrendo de saudades. Eu acho que assim nada substitui a nossa presença em sala de aula, aquele contato, aquela conversa, as piadas. Senta menino, deixa eu falar, por favor, tô querendo falar agora, não sei o quê. Assim,
é um momento inédito pra gente, assim, outras crises já aconteceram na humanidade, mas pra gente é um momento inédito e nós estamos tentando passar da melhor forma possível. Espero que vocês também tenham em mente da importância de vocês nesse processo, estejam se cuidando, estejam cuidando do próximo, fazendo tudo o que cabe a vocês nesse momento e também tentando ajudar todos aqueles que precisam, tá? Tchauzinho, abraço no coração e até a nossa aula que vai ser pela plataforma. Até a nossa próxima aula que vai ser pela plataforma, certo? Tchau.